Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre métricas, tá? Em UX se usa métricas também, se usa métricas para tudo, tá? Se usa métricas para tudo. Mas vamos falar uma métrica geral, global, tá? Em geral, o X é muito confundido com apenas a área estética, tá? Fala assim, o X é estética, é visual, tudo mais. É isso, é também isso, tá? Mas não é só isso. Por que eu falo que não é só isso, tá? Porque a estética é um princípio que atende ao ser humano, tá? Se eu observo alguma coisa que tem uma estética agradável, tem um fundo bonito, tem uma coisa, uma beleza, isso atende a uma necessidade humana, tá? Mas não é só isso, tá? Nós que trabalhamos com User Experience, com Customer Experience, com essa área de experiência, nós temos que pensar no cliente, na centralidade do cliente. E no que tange a centralidade do cliente, também vem alguma coisa que é o objetivo a ser atingido. Às vezes, tanto o objetivo da empresa, que às vezes você está fazendo aquele serviço, quanto o objetivo do usuário, tá? Então, a gente precisa verificar, fazer verificações para ver se aquele produto, se aquilo está atendendo. Tá? Então, nós utilizamos algumas métricas. Tá? Nós vamos falar hoje sobre KPI. Tá? KPI é Key Performance Indicator. Tá? Seria uma chave de desempenho. Tá? Para que serve isso? Tá? Serve para você pontuar se aquele seu trabalho, se aquilo que você está executando, se aquilo que você está fazendo está servindo, né? Se ele está servindo aquela sua necessidade. Mas como assim, tá? Eu posso criar KPIs, tá? Eu posso criar KPIs. KPIs é como se fossem pequenos objetivos. Mas por que você não fala objetivo logo, tá? Porque objetivo às vezes é uma coisa muito grande e KPI não necessariamente precisa ser uma coisa grande, pode ser uma coisa menor, pode ser etapas de um projeto, pode ser coisas que você tem que realizar, né? Vou dar um exemplo, da rede social. A rede social, por vezes, tem KPIs diversos. Tá? Você pode ter KPI, por exemplo, para mais like, mais curtidas, mais compartilhamentos, tudo isso são KPIs. Tá? Tudo isso são KPIs. Você pode aumentar a base dos usuários, você pode ter tudo isso em formato de KPI. Tá? Então, repara que não necessariamente é um objetivo da empresa ter mais like, sim? Mas se você transformar aquilo num KPI, é um objetivo micro, no campo micro, que vai atender a empresa em algum ponto, em alguma maneira. Mas por isso a importância da gente pensar em KPI e seguir essas estratégias do objetivo maior, tá? Seguir esse ponto onde a gente pode performar melhor, tá? Então o KPI ele fornece essa forma da gente trabalhar, né? Existe uma sigla chamada SMART, tá? Como é que eu faço meu KPI, tá? A gente utiliza essa sigla chamada SMART justamente para pensar nessas chaves, nesses meus objetivos micros, nesses meus KPIs, tá? Por que SMART? Porque o S, tá, aí em inglês, tá, vem de específico, tá? Específico é como assim, você estabelecer uma métrica que deixa claro, sem interpretação ambígua, que aquilo é uma meta, né, que aquilo precisa ser atingido, tá? Então é importante a gente detalhar o que a gente quer alcançar, onde a gente quer chegar de fato. Então por isso o específico, tá? O S do específico, do SMART, vem de específico. O KPI ele precisa ser mensurável, ou seja, eu preciso ver, tá, administrativamente de onde eu estou e para onde eu estou indo, tá? Como é que eu cheguei até ali. Então por isso que a gente fala que precisa ser mensurável. Tá? Como assim mensurável? Beleza, se cada post meu eu tenho 5 likes, eu começo a ter 20 likes, eu estou mensurando isso, eu consigo ver, né, na prática se aquilo está dando certo. Então, se a minha satisfação do cliente está aumentando, então eu consigo mensurar, consigo ver, fazer a avaliação se aquilo está dando certo. Então, mensurável, atingível, tá? Como toda meta, às vezes, vou usar o exemplo novamente de rede social, eu tenho, todos os dias eu tenho uma média de 200 curtidas, tá? Aí chega seu chefe e fala assim, eu quero que você triplique isso
da noite para o dia. Aí você, cara, não é atingível, tá? É por isso que no Smart se usa a parte do atingível. São coisas realistas, tá? Quando o chefe coloca metas incumpríveis, o que é incumprível, tá? Isso só vai causar frustração. Então você faz uma avaliação para ver metas atingíveis, coisas que podem ser atingíveis, coisas que podem ser alcançáveis, tá? Coisas fora da métrica desmotivam qualquer equipe, tá? Isso faz parte da natureza humana, tá? Então, por isso o Smart ele prega o A de atingível, tá? E o R de relevante, tá? Como assim relevante? É muito comum às vezes a empresa chega para mim, para você mesmo, né? Todos nós estamos no mundo corporativo, a gente sabe disso. É muito comum o seu chefe falar assim, a prioridade é isso, 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 né? Ou então o cliente dá uma série de prioridades. Gente, se tudo é prioridade, né? Como diz o ditado, que se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então, a classificação da prioridade precisa ter essa relevância. Então, eu sempre brinco que como é que eu sei que é relevante? Tá? É só perguntar, essa meta é importante para o negócio, para o cliente? Só isso. Tá? Qual é a relevância disso? Aí o cara fala assim, olha, é relevante sim. Beleza, mas dentro dos relevantes, o que é mais relevante que o outro? Tá? Aí a gente consegue fazer um filtro para poder ver, criar os nossos KPIs. Né? Então, o R vem de relevante, tá? Da relevância dele, e o T de temporal. Tá? Uma das definições de projeto é a temporalidade. Tudo que tem temporalidade, tudo que a gente fala que tem temporalidade, a gente tem um bom ciclo, uma boa ideia do que é, porque você sabe que vai finalizar ele um prazo X. Tá? Então, eu preciso sair de uma base de 200 mil clientes para 400 mil clientes. Beleza. Quanto tempo eu tenho para isso? Qual é a meta que eu tenho para isso? O quanto é da noite para o dia? Cara, não vai dar, né? Uma semana, tá? Qual recurso que eu tenho para isso? Então, a ideia de temporalidade para a gente, tá? Com base em processos realísticos, com coisas realísticas, é importante quando a gente fala em KPI, tá? Então, pensa nisso, tá? Pensa quando for fazer os seus objetivos dentro de User Experience, Customer Experience, quando for pensar na experiência do cliente, pensa em KPIs, tá? E com base nessa ideia, com base na temporalidade, na relevância, se o objetivo é atingível, se é mensurável e se é específico, tá? Isso tudo ajuda a gente a construir bons KPIs para que a gente possa conduzir bons projetos. Beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.